Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a nossa vida nesse momento onde a gente vai aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para a gente descobrir riquezas maravilhosas de Gênesis capítulo 24, o casamento de Isaac e Rebeca. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora. Deixa aquele like legal para ajudar o canal, compartilha, comenta, manda para todo mundo. Vamos fazer com que a palavra de Deus se multiplique cada dia mais na internet, até que Jesus venha. Então, vem comigo já para a Bíblia. Esse capítulo 24 é o capítulo da transferência de patriarquismo, ou é a transferência de um patriarca para o outro patriarca. Nós sabemos que os patriarcas de Israel são Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, o primeiro patriarca, já estava muito velho, já estava bem perto da morte. Inclusive, no capítulo 25, a gente vai ver que é o último capítulo da vida dele. Acontecem alguns fatos, por exemplo, ele casa de novo, vai ter mais filhos, porém, ele acaba morrendo aos 175 anos. Mas antes de morrer, ele chama o seu servo mais responsável, mais próximo a ele, e diz assim: coloca a tua mão debaixo da minha coxa e jura pelo Deus dos céus que você não vai permitir de maneira alguma que o meu filho case com alguma mulher da cidade, do país de Canaã. Eu não quero saber dele casado com nenhuma dessas mulheres daqui. De início a gente pensa, por que Abraão não queria que Isaac casasse com uma moradora de Canaã, uma mulher de Canaã? Por que não? Se você responder assim, é porque Canaã era um lugar onde tinha muita idolatria. Legal, tá errado não. Mas a Bíblia, ela explica a Bíblia. E Abraão, ele estava em comunhão com Deus. E Deus já havia revelado a ele que os descendentes dele dariam sequência para que o mundo inteiro fossem abençoado por meio dele. Por isso, Abraão entendeu que o seu descendente, ele não poderia casar com alguém que não fosse de sua linhagem semita, ou seja, de sua linhagem de Sem, porque Abraão, ele vem de Sem, filho de Noé. Lembra? Noé, Sem, Cã e Jafé. Cã foi pai de Canaã, que deu origem, inclusive, àquele estado, aquele país chamado Canaã. Estão lembrados também daquele episódio que Noé, ele bebe da vinha que ele plantou e ele fica, meio desorientado com tanto vinho e acaba tirando a roupa, fica nu, e aí o filho dele, Cã, ele entra, vê o pai, vai lá fora, conta para todo mundo, faz aquela zoação, ou como hoje a galera fala, aquele bullying com o pai. E Sem e Jafé, eles entram de costas, tapam a nudez do pai. Quando o pai acorda, quando Noé acorda, eles contam para Noé: pai, Cã fez isso aí, saiu falando para todo mundo que você estava peladão e estava chapadão e a gente entrou, tapou sua nudez e tal. O que Noé faz naquele momento? Ele abençoa Sem, que o Deus Todo-Poderoso habite nas tendas de Sem, que Jafé cresça, prospere, já Canaã seja escravo de Sem e de Jafé. Veja, aquilo ali foi uma maldição. Aquilo ali era uma profecia de maldição sobre a vida do filho dele próprio. Agora, linka as coisas, porque a Bíblia explica a Bíblia. Como é que Isaac, o novo patriarca, vai casar com uma mulher que sobre ela tem uma maldição? Mas todas aquelas mulheres ali, os filhos de Canaã, eram malditos? Havia uma maldição sobre eles. A Bíblia explica a Bíblia. Eu acabei de dizer. Tá aí o texto. Mas essa maldição nunca acaba? Acaba. Mas quando é que a maldição acabaria então? A maldição acabaria se eles se convertessem de todo o coração ao Deus vivo, abraçassem a fé que Abraão abraçou no Deus vivo, se convertessem dos seus maus caminhos, pronto, vida nova. Simples assim. Mas não tinha esse perfil de mulher em Canaã. Então, para que se cumprisse a profecia da bênção de Deus habitando nas tendas de Sem, Abraão, ele manda que seu servo vai lá na terra, onde estão os parentes dele,
lá em Padã Arã, lá onde Naor estava, para poder buscar uma esposa para Isaque. E o servo, ele chega para Abraão e fala assim: meu senhor, mas e se essa moça, quando eu chegar lá, for falar com ela, ela disser para mim assim: eu não quero ir lá, não quero ir com o senhor. O que eu faço? Eu levo Isaque de volta para aquela terra antiga? E Abraão responde: não faça isso. Sabe por quê? Porque Deus prometeu que essa terra aqui vai ser nossa, vai ser da minha descendência. Não faça isso. Isso é importante a gente saber, porque decisões não tomadas no Espírito, decisões não tomadas conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, elas podem anular o que Deus tem preparado para nós. Muito cuidado. Ainda que as circunstâncias sejam totalmente desfavoráveis, lembra que existem profecias de Deus, que existem palavras de Deus sobre nós e que elas vão se cumprir, ainda que passemos por lutas, por noites traiçoeiras, como diz uma canção. Deus estará conosco, Deus nos ajudará, mas voltar para trás, não, jamais. A caminhada é para frente. Por isso que ele não deixou que o seu servo sequer cogitasse a possibilidade de trazer Isaque para a terra natal de Abraão. E o servo jurou. Ele colocou a mão debaixo da coxa de Abraão e ele jurou: vou trazer uma esposa da sua terra para o seu filho. No caminho ele orou: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. E eis que eu estou em pé junto da água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e eu também darei de beber aos teus camelos. Seja esta a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. E sabe o que aconteceu? Antes que ele terminasse de orar, Rebeca já estava descendo para pegar água no poço. A futura esposa de Isaque já estava se aproximando. Ela pegou a água dela, encheu seu cântaro e já ia indo embora, quando esse homem, empregado de Abraão, saiu correndo até ela e disse: olha, me dá um pouco dessa água. Ela foi, deu água para ele bebeu, e quando ele terminou de beber, ele ficou aguardando se ela ia fazer alguma coisa. Aí ela falou assim: olha, eu vou dar água para os seus camelos também. E aí eu pergunto: vocês estão lembrados quantos camelos haviam naquela comitiva? 10. Sabe quanto um camelo bebe de água? Olha só, quando um camelo ele para beber água, ele consegue beber até, não quer dizer que ele vai beber, mas ele consegue beber até 225 litros de água, um camelo. Agora você multiplica isso por 10. A Bíblia diz que ela ia toda hora, pegava água, enchia o local ali para que os camelos bebessem água, e ela fazia isso várias vezes, e tal o homem olhando, e tal o empregado de Abraão observando toda aquela cena, porque estava se cumprindo aquilo que ele havia pedido a Deus como um sinal. Seria esse o sinal de que aquela moça, aquela jovem, seria a esposa escolhida para Isaque. Aí ele vai e pergunta para ela: você é filha de quem? Porventura na casa do teu pai tem um lugar para a gente passar a noite? Aí ela disse: eu sou filha de Betuel. E Rebeca disse para ele: olha, nós temos muito pasto, muito capim, palha, alimento para os camelos e tem lugar lá na casa de papai para vocês passarem a noite. Então o servo de Abraão, ele inclinou-se em terra e adorou ao Senhor, porque ele percebeu que Deus era com ele e que as palavras do seu senhor Abraão estavam se cumprindo. E o empregado de Abraão vai dizer: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor Abraão. Rebeca, quando viu e ouviu aquelas palavras, ela correu para a casa da mãe dela, e ele, juntamente com os demais servos de Abraão, foram em direção à casa e ficaram do lado de fora. O que a gente aprende com isso? A oração, ela tem que estar presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele era um empregado de Abraão, mas ele era também um filho de Deus. Ele era alguém que confiava também no Deus de Abraão. Ele era alguém que sabia se relacionar com Deus. Então, diante de qualquer circunstância da vida, nós temos que orar e confiar em Deus, porque Deus, ele ouve orações ainda. Ele ouve, pode acreditar. Outra coisa que a gente aprende aqui, que aquela jovem, aquela donzela, Rebeca, era uma bênção.
Eu lembro que quando eu era jovem solteiro, geralmente os meus amigos, eles brincavam assim, e aí, cadê a Rebeca? Né? Ou eu também falava, e aí, cadê sua Rebeca e tal? Era uma forma carinhosa de falar, né? Como se fosse um ideal, né? Como se Rebeca fosse o perfil ideal para todo jovem. Coisa de jovem, né? Na verdade, Deus tem sempre o melhor para nós, além do que nós costumamos metodificar. Era coisa de jovem, era assim que funcionava, entendeu? Por quê? Porque vem dessa história. Rebeca, imagina, uma moça, não era preguiçosa, trabalhadeira, ia pegar água no poço para a família, pegou, sabe-se Deus, quantos litros e litros e litros de água para aqueles 10 camelos. Educada, atenciosa, parou para ouvir aquele estranho, deu atenção a ele, não teve medo, corajosa. E nos versículos a seguir vai falar que ela era virgem, nenhum homem havia tocado nela. Uma bênção, do jeito que Abraão queria para o seu filho Isaque. Por isso que quando a gente era jovem, os nossos amigos jovens diziam assim, e aí, cadê sua Rebeca? Né? O nome era só um símbolo, na verdade o nome pouco importa. O importa era o perfil parecido com essa Rebeca da Bíblia. E se a gente parar para analisar, mesmo sendo uma brincadeira, existe um fundo de verdade. Porque a gente sempre tem nossas preferências, tem nossos gostos, isso é um direito de cada um, né? E a gente pode escolher, enquanto você ainda é solteiro, você pode escolher. Não quero dizer que você tem que ficar trocando de pares e pegando, ficando, os ficantes, os peguetes, não estou falando disso não, tá? Pelo contrário, nós cristãos, nós temos que ser definidos, nós temos que aguardar no Senhor, tá? Porque Deus ele vai enviar a esposa ou o esposo que ele tem preparado, mas ele te dá o direito de escolher também, você analisar, olhar, ver, conhecer, entendeu? Isso tudo faz parte do pacote. A soberania de Deus e a responsabilidade nossa em podermos definir o nosso casamento. É a liberdade que Deus nos dá dentro de sua soberania. Daí vem a reunião com a família de Rebeca. O empregado ele chega, conta tudo o que aconteceu, que Abraão, o seu patrão, que está lá em Canaã, ele lhe deu amplos poderes para agir no nome dele, para poder trazer uma esposa para seu filho Isaque. E o empregado de Abraão diz mais, olha, eu estou aqui, eu encontrei com ela, eu orei, pedi a Deus para dar um sinal, e o sinal era que a jovem que fosse, ela desse de beber aos meus 10 camelos. Por isso que eu fiquei observando e ela deu mesmo água para os meus 10 camelos, várias viagens para dar água para eles. E eu cheguei aqui e eu dei esses presentes para ela e eu quero saber de vocês, depois de tudo que eu estou falando, se vocês me permitem levá-la para o meu senhor Isaque para que ela possa se casar. A família toda ficou feliz, eles entenderam, não, isso é de Deus. Sim, pode levar a Rebeca, isso tudo é de Deus, não temos dúvida disso. Lembrem, eu estou falando que esse homem está agindo em nome de Abraão o tempo inteiro com uma procuração verbal, ok? Hoje no Código Civil Brasileiro, no artigo 1542, salvo engano, existe a possibilidade de uma pessoa casar através de uma procuração. Basta que haja ali, na hora da outorga, quem está dando poderes, colocar toda a documentação necessária e que haja a presença de testemunhas para confirmar que realmente o casamento ocorreu por procuração. E aquele empregado ele estava investido desse poder. E ali havia pelo menos, no mínimo, 13 testemunhas, contando ele, os 9 amigos no camelo, Betuel, pai de Rebeca, Labão, irmão de Rebeca e a mãe de Rebeca. No mínimo 13 pessoas ali como testemunha. E não, tá certo, é isso mesmo, tá valendo. Pode levar ela. E depois eles acabam até perguntando a ela, você aceita ir? O aceite dela é aquele sim que se dá diante de um juiz, por exemplo. Aceito, ou diante de um pastor, diante de um padre. Não é isso mesmo? Então ali todos os atos de um casamento foram concluídos. Por que eu estou tocando muito nisso? Porque tem gente que interpreta a Bíblia ao seu bel prazer e de forma totalmente equivocada, dizendo, eu posso morar junto, eu posso ficar ali na fornicação, não tem problema nenhum. Rebeca foi direto para a tenda de Isaque,
mas ignora todo o processo da procuração verbal pública com amplos poderes que Abraão deu para o seu empregado para ir até o lugar que Deus iria mostrar, para que na frente de testemunhas pudesse revelar todo o processo da intenção do casamento do seu patrão Isaac, o sim, o aceite, a concordância de Rebeca e também, inclusive, até a concordância da família, demonstrando que não havia ali nenhum impedimento para o casamento. E seus parentes, por fim, fazem a pergunta: você quer ir com ele? Quero. Menina decidida. Quero sim, claro que eu quero casar. Qual mulher que não quer casar, né? Qual homem que não quer casar? E o meu conselho é: case com alguém para fazê-lo feliz. Porque a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o nosso cônjuge feliz. Eu casei com a minha esposa para fazê-la mais feliz. E ela casou comigo para me fazer um homem mais feliz. É com esse propósito. Não é com um propósito egoísta. Eu vou casar para ela me fazer feliz. Não é assim. Tá tudo errado. Essa cosmovisão tá totalmente equivocada e os estudiosos aí da matéria vão concordar comigo. E o fim daquela reunião é o seguinte: o empregado de Abraão dá muito presente para Labão, para os pais de Rebeca, Betuel e a mãe dele, dá muito presente, ouro, prata, tecidos, enfim, e leva a Rebeca para Canaã. Quando eles estão chegando próximo aonde Isaac estava, a Bíblia diz que Isaac havia ido passear pelo campo. E passear significa um momento de lazer, um momento de descanso. E quando ele estava nesse momento de descanso, a esposa dele o avistou, sem saber que ele seria o esposo dela, e disse para o empregado que estava lá no camelo: quem é aquele homem que está vindo ali? Aí o empregado falou: é o meu patrão, é o Isaac. Ela botou o véu na hora e foi chegando perto dele. Aí parou, aí o empregado contou tudo o que aconteceu. E aí o que aconteceu na sequência? Vocês já sabem, né? Isaac levou sua esposa para a tenda e a recebeu como esposa e consumaram o casamento com sexo. Porque o que consuma o casamento é o sexo. Você vai lá no cartório, tá papel, tô casado. Se não houver o sexo, não há consumação de casamento. O fato de Isaac ter saído para passear, naquele momento, ali o encontro com Rebeca, significa que quando nós estamos descansando em Deus, quando nós não estamos ansiosos, desesperados, roendo as unhas: cadê? Eu vou ficar solteira pro resto da vida, eu vou ficar solteiro pro resto da vida. E a gente entrega nas mãos de Deus e confia. Deus está agindo para trazer para você a sua Rebeca. E eu vou revelar algo para vocês aqui, com muita alegria e gratidão a Deus. Eu conheci a minha Rebeca há mais ou menos 27 anos atrás. E de casado, se Deus permitir, farei em dezembro 25 anos de casado com a mesma mulher. E eu não tenho vergonha de dizer: eu casei virgem, casei aos 22 anos e casei com a minha primeira namorada. Tem muita gente que deve estar falando: esse cara é doido, esse cara não aproveitou a vida. Vocês têm que ouvir o que eu ouvi quando eu era jovenzinho de 22 anos. Você é doido, cara. Você tinha que ter aproveitado mais, pegado todas. Você devia ter, rapaz, você é um idiota. Você é um otário. Você tinha que ter, rapaz, você é muito doido, muito burro. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ter casado muito cedo me trouxe muitas lições, muito aprendizado. Mas, em momento algum, me trouxe arrependimento. Quando eu me submeto à palavra de Deus e busco em Deus uma esposa para mim, vai chegar aquele momento, como chegou o momento de Isaac, onde ele estava passeando, o momento do descanso, onde você está descansando em Deus e Deus, de alguma forma, ele faz a sua Rebeca aparecer. Porque Deus tem sempre o melhor para nós, mesmo que hajam circunstâncias desfavoráveis. Se você crer, se você acreditar e entregar nas mãos de Deus o seu desejo, Ele vai te abençoar. É só você confiar. Ou não, você pode fazer totalmente o contrário. Você não confia em Deus e aí você pode se expor a situações, a riscos que você mesmo vai ter que assumir para o resto da sua vida. Porque divórcio não é solução para resolver casamento. Infelizmente, existe o divórcio, né? Mas não deveria ser assim. Deveria ser até que a morte os separe. Mas como não dá em alguns casos, fazer o quê? Mas antes de procurar o divórcio, procure em Deus uma solução. Quem sabe Deus, através da sua fé,
Ele pode mudar todas as coisas e restaurar, salvar o teu casamento. É você e Deus. Falar do casamento de Isaac e Rebeca é muito importante, por quê? Porque nós estamos falando dos ascendentes do Senhor Jesus. Nós estamos falando de uma estrada que está sendo pavimentada para a chegada do Rei dos Reis, da descendência de Abraão, Isaac, e depois nós vamos falar Jacó, que vai ter o nome mudado para Israel. E eu falo agora para dois públicos. Primeiro, para os que são solteiros. Se você ainda não casou, que Deus te abençoe para que o seu casamento seja realizado diante da fonte daquele que vive e te vê, diante daquele que conhece todas as suas necessidades e pode providenciar para você um esposo abençoado, uma esposa abençoada, alguém que seja segundo o coração de Deus. E agora eu me dirijo àqueles que já estão casados. Que Deus possa abençoar o seu casamento diante daquele que vive para sempre e te vê, porque Ele tem poder para curar, para sarar, para reconstruir, para abençoar, para transformar o seu casamento. É só você crer. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, manda para todo mundo essa palavra, porque ela não é nossa, ela é de Deus. Já para a Bíblia fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio em Gênesis capítulo 25. Deus te abençoe. Tchau, pessoal.